Ele pode até ser próspero, mas não pode ser mais próspero que eu. Ele pode até ser bem-sucedido, mas não pode ser mais bem-sucedido do que eu. Ele pode ter até uma boa família, mas a família dele não pode ser melhor que a minha. Você quer ser abençoado, mas o quanto você abençoa? Você quer que as outras pessoas lembrem de você, mas quantas vezes você lembrou do seu irmão? Você quer que as pessoas orem por você, que as pessoas liguem para você, mas quantas vezes você ligou para alguém? E hoje o assunto que eu quero comentar com você é sobre o quanto nós somos egoístas. Como assim, Jonathan? Eu quero falar com você hoje sobre o quanto... Deixa eu ver aqui minha colinha. É isso mesmo. O quanto nós somos egoístas. O quanto eu e você somos egoístas. O quanto eu e você pensamos em nós mesmos. O quanto eu e você queremos mais receber de Deus do que abençoar as vidas das outras pessoas. Vamos começar aqui com o nosso patriarca Abraão, né, que a gente chama de pai da fé, etc. A promessa de Abraão, e qual era a promessa de Abraão? Abraão, eu te abençoarei, mas também se tu uma bênção. Sabe? Muitas das vezes, o que nós agimos, da qualquer forma que nós agimos, sempre estamos pedindo para Deus alguma coisa. Sempre estamos pedindo para Deus dar para a gente uma casa melhor. Se nós não temos uma casa, pedimos uma casa própria. Se nós não temos um veículo, pedimos um veículo. Pedimos uma faculdade, a conclusão de uma faculdade, um curso. Pedimos sabedoria, sempre pedimos para nós. Mas você já parou para refletir que nunca nós abençoamos os outros? Eu estava pensando sobre esse assunto desse papo de porta de igreja de hoje e eu queria trazer essa reflexão para mim e para você. Quantas vezes eu e você abençoamos o nosso próximo? Quantas das vezes somos uma bênção na vida do nosso irmão? Muitas das vezes queremos que as pessoas nos abençoem. Quer ver um exemplo bem didático para isso? Todo mundo aqui, todos nós fazemos aniversário. E todo mundo, na data do seu aniversário, quer receber de alguém algum tipo de presente. Que esse presente represente um tipo de afeto, um tipo de carinho que a pessoa tenha por nós. Então a gente, quando recebe um presente, a gente se sente cuidado, a gente se sente amado, a gente se sente querido. Mas você já parou para pensar quantos presentes você deu do começo do ano até agora? Quantas vidas você presenteou? Quantos irmãos da sua congregação você deu uma lembrança? Talvez você não tenha condições de comprar aquele presente caro, aquele presente que você acha que seria ótimo para a vida daquele seu irmão. Mas o que você fez para abençoar a vida do seu irmão? Muitas das vezes a gente só quer ganhar presente, mas nunca nós queremos dar presente. Então, é isso que eu quero compartilhar com você. Quando a gente dá, a Bíblia diz que a gente é melhor dar do que receber. Porque quem dá sempre tem alguma coisa para dar, mas quem recebe, na maioria das vezes, não tem nada para oferecer. Então, muitas das vezes, nós queremos só receber de Deus, receber dos nossos irmãos, queremos que na data do nosso aniversário a igreja se lembre de nós, os irmãos nos presenteiem, mas você nunca presenteia ninguém. Você tem um guarda-roupa cheio de roupas, você tem uma sapateira cheia de sapatos que talvez nunca você mais usou. Você usou uma vez só e nunca mais quis usar, não gostou do jeito, do modelo, o modelo tá novo, tá inteiro, e você nunca doou para ninguém. Aí você e eu queremos dizer que nós não somos egoístas, porque a gente não abençoa a vida das outras pessoas, porque a gente não presenteia as outras pessoas, e a maioria das vezes a gente quer ser presenteado. Então a reflexão de hoje é o quanto você abençoa a vida do seu próximo. O quanto eu e você abençoamos a vida do nosso próximo. O quanto a gente abençoa a vida daqueles que estão perto da gente. Passa a data de aniversário daquelas pessoas que você congrega. Como você congrega com essas pessoas o ano todo? Algumas vezes mais de um ano. Você está 5, 10 anos dentro da igreja congregando com as mesmas pessoas. Você nunca deu um presente para ninguém. Você dá presente para os seus primos, você dá presente para a sua família, você dá presente para o seu pai, para sua mãe, que tem que dar com certeza, mas você nunca presenteou algum irmão da sua congregação. Você percebe que dizemos que somos famílias, mas nunca agimos como família para os nossos irmãos da nossa congregação. Sempre queremos que o irmão que tem algum tipo de boa condição dentro da nossa congregação nos ajude de alguma forma, nos presente para alguém, faça alguma coisa por nós. Sempre queremos ser alcançados por alguém, mas nunca queremos abençoar a vida de ninguém. A gente quer sempre abençoar a vida do nosso pastor. Não estou falando que é errado, por favor, não me entenda errado. A gente quer abençoar o nosso pastor, mas o nosso irmão, de nenhuma forma. De nenhuma forma, não queremos abençoar ninguém. Nem aqueles que a gente tem mais afinidade, nem aqueles que a gente tem pouca afinidade. E eu estava refletindo sobre isso, e eu acho que é uma forma de nós crescermos no desenvolvimento da palavra de Deus. Porque o quanto eu e você, de fato, abençoamos a vida do nosso irmão. Você quer ser abençoado, mas o quanto você abençoa? Você quer que as outras pessoas lembrem de você, mas quantas vezes você lembrou do seu irmão? Você quer que as pessoas orem por você,
que as pessoas liguem para você. Mas quantas vezes você ligou para alguém e disse: oi, irmão, tudo bem? Eu paz do Senhor. Tô ligando para saber se você tá bem. Eu tô querendo marcar. Segunda-feira passa aqui, vamos tomar um café. Muitas das vezes a gente não faz isso. E queremos que os outros façam isso por nós. Queremos que as pessoas cuidem, lembre-se, se dediquem para nós. Mas quantas das vezes eu e você se dedicamos para os outros? A Bíblia diz que tudo que a gente planta, tudo aquilo que a gente semeia, de fato a gente colhe. Talvez você não esteja semeando comunhão e não tenha colhido comunhão. Do que nós temos do que reclamar? Se queremos que as coisas mudem, porque a gente não muda as nossas atitudes e as nossas ações. Queremos que as pessoas lembrem-se, queremos que as pessoas nos alcancem, queremos que as pessoas nos abençoem, queremos que as pessoas cuidem da gente. Mas quantas das vezes você cuidou de alguém? Quantas das vezes você ligou para falar para a irmã que você tem um pouco... Vamos começar assim. Essa irmã, esse irmão que você tem um pouco mais de afinidade, falar: irmão, eu senti que eu quero te ajudar, vou ajudar você a limpar o carro, vou ajudar você a fazer alguma coisa, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui, eu conheço alguma matéria, por exemplo, o irmão que tá querendo aprender inglês, ou o irmão que tá querendo aprender a escrever, e você sabe, você é professor, você tem conhecimento, você fala: irmão, eu tô aqui, eu quero te ajudar. Que tal a gente marcar toda terça-feira, toda quarta-feira, uma vez a cada 15 dias, eu quero te ajudar a você progredir nisso. Mas não, a gente quer que as pessoas tenham esse tipo de atitude para nós. Mas nós não queremos tomar esse tipo de atitude. Queremos que Deus saia do seu alto sublime trono, mande um serafim, mande um anjo, mande um querubim para falar conosco e falar: vai lá e faça isso. Aí a gente vai começar a questionar Deus. Não, manda outro, faz com outro. Eu não sou capacitado para isso. Aí a gente entra nessa luta interna para ir depois ver se vai fazer alguma coisa pelo seu irmão. Mas nós somos igreja, nós somos comunidade, nós somos corpo, nós somos um membro do corpo de Cristo. Como é que podemos dizer que somos membros do corpo de Cristo? Porque se a dor do seu irmão não te impacta em nada, se o problema do seu irmão não te afeta em nada, se está bem com você, se está bem com a sua família, se está bem com a sua casa, está ótimo. Se o irmão lá está passando necessidade, o problema é dele, cada um por si, Deus é por todos. Será que esse é realmente o pensamento que nós temos que ter? Será que essa é realmente a atitude que nós temos que começar a pensar e refletir as ações de Cristo? Não estou falando, tome cuidado na sua linha de interpretação, não estou falando que você tem que resolver todos os problemas de todos os irmãos da congregação. Mas se a gente voltar para o princípio, para a igreja primitiva, a primeira congregação que foi estabelecida, que foi a igreja de Pedro, onde Pedro estava com a congregação, logo depois de Atos 2, você vai ver que todo mundo ajudava, todo mundo recebia uma porção. Quem tinha mais vendia o que tinha para abençoar os outros irmãos, para que todo mundo não passasse necessidade. Mas não, cada vez mais nós somos egoístas. Queremos ser cuidados, queremos que as pessoas lembrem, queremos que as pessoas nos liguem, queremos que as pessoas nos deem presentes. Mas nós somos mão fechada. Queremos ser represa em vez de ser rio. Queremos ter um celeiro grande para nós, em vez de ser aquele lugar onde as pessoas vêm buscar de Deus e recebem de Deus alguma coisa. Eu quero pedir desculpa, fazer uma breve disclaimer aqui que está incomodando um pouquinho o sol e eu só tenho esse horário para gravar, então vou gravar, vai ficar desse jeito. Espero que você goste. Voltando para nossa reflexão aqui. Aproveitou, já se inscreveu no canal, deixou o seu like, é o momento de você deixar o seu like e comentar, compartilhar, participar dessa conversa. Queremos que os outros façam por nós, mas nós não fazemos pelos outros. Você quer que os outros cuidem de você, cuidem da sua casa, orem pelo seu relacionamento, orem pela sua família, orem pela sua cura. Mas quantas vezes você orou, intercedeu pela vida do seu próximo? Quantas das vezes você soube da data de aniversário, data de aniversário de namoro, de casamento dos seus irmãos, o que você fez por eles? Eu acho que essa cultura tem que voltar para nós. Eu acho que a gente tem que voltar a ter esse cuidado uns pelos outros. Não é se intrometer na vida do seu irmão, não é avançar os limites da vida do seu irmão, não é isso que eu estou falando. Estou falando de você começar a plantar. E você vai ver que você vai ser uma pessoa muito querida na sua congregação, na sua comunidade, no seu redor. Mas não, gente, somos egoístas. Nós sempre queremos mais e tudo que nós temos nunca é suficiente. Nunca estamos felizes com o que nós temos. Nunca estamos satisfeitos com o que temos. Se ganhamos um salário, esse salário nunca é suficiente. Se estamos morando de aluguel e conseguimos pagar nossos aluguéis em dias, nós não queremos ter nossa casa. Quando temos e conseguimos, conquistamos a casa própria, muitas das vezes não ficamos satisfeitos, queremos uma casa maior. A gente já tem uma luta, já vence a luta para sair. A gente já tem uma luta, passa por uma dificuldade
para conseguir sair do transporte público e conseguir comprar um carro simples. Quando compramos um carro simples, depois de um tempo, esse carro já não é mais, não traz satisfação nenhuma pra gente. A gente quer um carro melhor, a gente quer um carro maior, a gente quer um carro... Não tô falando que você não possa ter esses anseios, esses desejos, mas você já parou para pensar e olhar ao seu redor? Você já parou para pensar em como que você pode abençoar a vida do seu irmão, do seu próximo? Como que você pode alcançar a vida do seu irmão? Como que você pode alcançar a vida da sua irmã? Como que você pode fazer alguma coisa pela vida do seu irmão? A gente só quer para nós, só queremos estar bem para nós, só queremos que as coisas deem certo para nós. Mas não, esse não é o pensamento de Cristo. Esse não foi o que Cristo pregou. Isso não foi o que Cristo nos ensinou. Talvez você não tenha condições de resolver o problema do seu irmão, mas você pode estender a mão, auxiliar em alguma coisa, doar alguma coisa para o seu irmão. Você sabe que seu irmão está passando por necessidade, talvez você doar aquela roupa, aquelas roupas, aqueles sapatos, aqueles tênis, que não estão descuidados, não estão relaxados, mas você não tem, você não usa com tanta frequência, e você pode abençoar a vida do seu irmão. Mas não, cada vez mais queremos mais, porque o que temos nunca é o suficiente. O que temos nunca nos satisfaz. E aí sempre pedimos para Deus mais. Quando não estamos casados, pedimos um casamento. Quando estamos casados, pedimos filhos. Quando temos filhos, pedimos futuro. Quando eles têm futuro, pedimos vida. E a gente sempre está pedindo coisas para nós. Mas nunca pensamos no reino, nunca pensamos no próximo. E a ideia é, se você ama Deus, você tem que amar o seu próximo como você mesmo. Então, se você quer que as pessoas se lembrem de você, você quer que as pessoas orem por você, se você quer que as pessoas cuidem de você, se você quer que as pessoas te toquem, o que você faz para tocar a vida das outras pessoas? E talvez você faça pensando que aquele irmão vai te dar a resposta. Algumas das vezes não é assim. Quantas das vezes eu fiz, quantas das vezes eu ajudei, quantas das vezes eu abençoei a vida das outras pessoas e essas pessoas nunca me abençoaram. Mas as bênçãos veio de outro lugar, porque tudo que você planta, você colhe. Então tem uma palavra, eu posso citar ela aqui de forma errada, mas você que está me acompanhando, você pode me corrigir e compartilhar a referência certa, que quando você dá, vos será dado uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Então o ponto aqui é, a gente não dá pela recompensa, a gente dá porque é uma coisa que Cristo nos ensinou a fazer. Então pense sobre isso, reflita nisso, não seja egoísta, tire saia desse momento, desse momento vamos usar uma linguagem mais pop para falar, saia dessa matrix, né? Comece a voltar para a realidade, comece a implantar a semente, porque Deus disse que ia aumentar a sua sementeira, ia te dar pão para você se alimentar e multiplicar a sua semente. Mas não, nós queremos cada vez mais bênçãos para nós, mais vitórias para nós, mais coisas para nós, mas não queremos, não gostamos de abençoar o próximo. Sempre quando ouvirmos a necessidade do nosso próximo, sempre a gente pensa assim, não, eu vou orar, Deus abençoe, vai com Deus. Tem uma passagem, se não me falha a memória, está em Tiago, que diz que se o seu irmão te pede de comer e você diz, vai com Deus, Deus te abençoe, eu vou orar para que o Senhor te abençoe. Que proveito é isso? Que ato de fé, que fé é essa que não pode manifestar obras? É uma reflexão se me falha a memória, eu posso estar errado, mas se me falha a memória, é em Tiago que diz isso. Se o seu irmão te pede pão e você diz que o Senhor te alimente, vá em paz, que proveito há nisso? Isso vai uma aplicação para todas as áreas da nossa vida. O que você tem, o que você pode fazer? Se você trabalha numa agência, você pode indicar o currículo do seu irmão. Se você trabalha, se você tem condições de abençoar o seu irmão com uma cesta, você pode abençoar o seu irmão com a cesta. Ah, mas a igreja pode fazer isso, então você tem que esperar a congregação, a igreja fazer alguma coisa, você vendo a necessidade do seu irmão, você não pode fazer nada por ele, você tem que esperar, avisar o seu pastor tem que ir e tem que fazer. A gente sempre delega a responsabilidade de coisas que estão no nosso alcance. Talvez você não tenha, de fato, condições de abençoar seu irmão com uma cesta, mas você pode, irmão, eu posso te ajudar com isso. Irmã, eu posso te abençoar com isso. Irmão, eu vi. Ou talvez você não precisa ser direto. Você vê o irmão sempre com a mesma roupa e você, em vez de comprar uma roupa nova para você, isso deve doer em mim e você. Muitas das vezes nós somos egoístas. Só pensamos no nosso bem próprio, só pensamos em como nós vamos ser melhor, como nós vamos crescer, como nós vamos triunfar, como nós vamos vencer, como nós vamos prosperar. Mas você já parou para pensar, se você deixasse de comprar uma roupa nova para você, comprar para aquele irmão que você sabe que sempre está com a mesma roupa?
E se você comprasse uma roupa nova para ele? Será que ia doer tanto para você fazer isso pela vida do seu irmão? Mas não, nós só precisamos, eu preciso, Deus e eu e Deus e mais ninguém. Eu e Deus e mais ninguém. Gente, a luzinha tá me atrapalhando, mas eu vou continuar gravando. Desculpa aí se a imagem estiver estourada. Desculpa, né? Mas vai ficar assim mesmo, gente. Voltando aqui no nosso assunto. Somos muito egoístas. Somos egoístas, somos egoístas e muitas das vezes temos um ego gigante dentro de nós. Porque a gente sempre delega, não, mas eu pago meu dízimo para isso, eu dou minha oferta para aquilo. Cara, beleza, você pode até concordar e ter esse pensamento fechado. Mas tirando a congregação, você faz para alguma pessoa fora da congregação? Também não. Também não. Você só quer dar aquilo que você não usaria, aquele estilo de roupa que você não gosta, é isso que você quer dar. E aí você quer dizer que você ama o seu próximo como você se amaria? Nós queremos dizer que eu amo o meu próximo como eu mesmo? Como é que nós podemos dizer isso? Como é que podemos dizer esse tipo de coisa sem com a maior cara limpa possível para dizer que de fato amamos o nosso próximo, que de fato cuidamos do nosso próximo? A igreja, sim, deve ter um trabalho de assistência ao próximo, a congregação vai ajudar, mas algumas das vezes você sabe de um problema de um irmão e você não fez nada pela vida do seu irmão. Você não estendeu a mão, não ajudou em nada, não auxiliou em nada. Entendeu? Então como é que podemos dizer que amamos ao nosso próximo como nós mesmos? Imagine se você, na situação desse irmão, só tem a mesma roupa para vestir. Talvez nesse irmão que está desqualificado no mercado de trabalho. Talvez esse irmão que tem uma dificuldade, alguma matéria que você domina. Talvez esse irmão que precise de um alimento. A igreja pode ajudar, beleza, a igreja ajuda. Mas o que você fez? Você estendeu a mão ou só foi no critério da virtude, no sentido de que eu dou meu dízimo, eu dou lá, eu ajudo eu dou meus dízimos, eu dou minhas ofertas, eu ajudo com alimento, dou cestas básicas para a igreja, isso já é o suficiente. E aí você vê um problema do seu irmão e você não faz nada pela vida do seu irmão, da sua congregação, da congregação que você diz que é corpo, que você diz que é família, que você diz que tá todo mundo junto e todo mundo junto vai pro céu. Como que é que nós podemos encher o peito para dizer alguma coisa desse tipo? Queremos que Deus nos abençoe, mas quando nós começarmos a perceber que abençoar a vida do nosso próximo, Deus vai nos dar muito mais, para abençoar mais ainda a vida dos nossos irmãos, e esse ciclo nunca vai parar. Você já parou para pensar que quando você dá ao órfão e à viúva, você empresta para Deus? Isso é uma referência bíblica. Você já parou para pensar isso? Que você empresta a Deus, e que Deus não deve nada a ninguém. Mas não, a gente olha, a gente sabe de um problema e não fazemos nada para resolver, não fazemos nada. Olhamos do nosso alto pedestal, da nossa santidade, da nossa torre de marfim, dizemos, pois bem, eu já faço as minhas obrigações. Era assim que o fariseu pensava, era assim que o sacerdote pensava, era assim que os homens daquela época pensavam. Mas Jesus veio falando, eu não vim para fazer o meu reino dessa forma. Meu reino é diferente. Meu reino me preocupa, além de amar a Deus acima de todas as coisas, ele também se preocupa e ama o seu próximo como a você mesmo. Mas não, nós queremos o mais de Deus, queremos as bênçãos de Deus, queremos ser prósperos, queremos ser ricos, queremos que a nossa família seja um modelo de família para a sociedade, que o nosso filho dê muito certo, que a nossa família prospere, que o nosso marido, nosso esposo sejam sensacionais. Isso é o que importa. Isso é o que é importante para nós. Nós só queremos que nós sejamos prósperos. O nosso irmão, se for, amém, se não for, ele pode até ser próspero, mas não pode ser mais próspero que eu. Ele pode até ser bem-sucedido, mas não pode ser mais bem-sucedido do que eu. Ele pode ter até uma boa família, mas a família dele não pode ser melhor que a minha. Ele pode até ter um relacionamento, mas o relacionamento dele não pode ser melhor que o meu. Ele pode até ter um carro, mas o carro dele não pode ser melhor que o meu. Ele pode até ter uma casa, mas a casa dele não pode ser melhor que a minha. Ele tem que viver na média. Eu tenho que ser acima da média. Pense nisso. Vamos refletir sobre isso. Você concorda? Você discorda?
Porque quando nós estamos recebendo ajuda, nós gostamos, nós amamos, nós ficamos tocados, somos abençoadíssimos, nós ficamos felizes. Mas depois que você foi abençoado, quantas vidas você abençoou? Quantas vidas você impactou? Quantos irmãos da sua congregação você está aí? Vamos chutar para o embate. Você está aí há 2, 3, 5 anos dentro da sua congregação. Quantos irmãos da sua congregação foram abençoados pela sua vida? Quantos irmãos receberam algum tipo de bênção de você, seja financeira, seja vestuário, seja alimento, seja auxílio, seja orientação? Digo orientação numa área específica. Tipo, por exemplo, você conhece muito de inglês e você está sabendo que o teu irmão querendo aprender inglês. Você parou e falou, irmão, eu conheço de inglês, vamos conversar junto, vamos marcar todo dia pra gente conversar uma videochamada e eu te explicar, a gente conversar, e aí eu te auxiliando na prática do inglês. Você já fez isso pelo seu irmão? Não. Você acha que o irmão sozinho vai se resolver? Isso não é uma atitude, eu creio, e dói. Acredito que dói não só em mim, mas eu acredito que dói em você também, a gente perceber que nós pensamos muito mais em nós mesmos do que pensamos nos nossos irmãos. Pensamos muito mais no nosso bem-estar, na nossa progressão, e sempre tem algum problema na congregação. Sempre o problema está na congregação, que não te olha, não me vê, não te ajuda, não te auxilia. Sempre tem esse tipo de problema. Mas nunca o problema está em nós. Nunca nós estamos errados. Nunca há um momento de meia-culpa e falar, pois é, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito aquilo. Eu poderia estar auxiliando naquilo para melhorar. Mas não. A gente sempre quer as coisas boas para nós. Sempre queremos ser abençoados. Sempre queremos ser alcançados. Sempre queremos que as bênçãos venham para nós. Mas nunca para os nossos irmãos. Então hoje, eu sei que o papo de paz de igreja é um pouquinho mais pesado, mas Deus tem falado bastante comigo sobre esse assunto. E eu queria compartilhar com vocês. E sobre as minhas pautas, esse assunto veio à tona e eu queria compartilhar com você. Pense mais no seu irmão, um pouco mais no seu irmão. Não estou falando que você tem que dar tudo que você tem pro seu irmão. Não é isso. Não é nada por força, nem por violência. Mas vai a reflexão. E essa reflexão, essa exortação que gera um arrependimento para nossas vidas. Para que a gente tenha mais esse coração voluntário em dar do que receber. Em abençoar, em oferecer e presentear do que ser presenteado. Porque quando nós começarmos a plantar isso, com o tempo nós vamos colher isso. Com o tempo as pessoas vão te ligar, com o tempo as pessoas vão lembrar de você, com o tempo as pessoas vão sentir falta de você. Quantas das vezes, isso é uma coisa muito comum, quantas das vezes você quis que alguém te ligasse e falasse, eu senti sua falta hoje no culto. Senti falta de você no culto de hoje. O culto não foi a mesma coisa sem você. Faltou seu glória, faltou você cantando conosco. Mas quantas vezes você fez isso pela vida do seu irmão? E eu tô falando ainda sobre irmãos que a gente tem mais afinidade. Porque aí você fala, eu não gosto daquele irmão, não preciso ter nenhum relacionamento com ele. E eu tô falando ainda só de pessoas que a gente tem mais afinidade dentro da congregação. Então, pense sobre isso, reflita nessa noite. Eu sei que tá tarde aqui na minha gravação, mas nessa noite, nesse episódio, que Deus nos chamou para a gente ser abençoadores. Não só ser abençoado, mas termos uma bênção. Onde a gente passar, as pessoas serem impactadas pelas nossas vidas. A gente abençoar a vida das outras pessoas. Servir as outras pessoas. Talvez, olha que interessante, talvez você seja pintor. Não sei porque eu pensei nessa inspiração, mas vamos lá. Talvez você seja pintor. E você viu que na casa do seu irmão precisa de uma mão de tinta, precisa de alguma coisa, você é pedreiro. Talvez na casa do seu irmão precise de alguma coisa para ser feita e você sabe que o seu irmão está passando uma necessidade. Você já ofereceu as suas horas para a vida do seu irmão? Separou um dia da semana para abençoar a vida do seu irmão com a sua mão de obra? Você já separou um dia da sua semana para pintar a casa do seu irmão? Não, nós somos egoístas. Eu sou egoísta. Eu penso em mim. Eu estou preocupado com os meus problemas, com as minhas contas, com as minhas dívidas, com os meus boletos que sempre vencem e que vão vencer. Mas nunca pensei e nunca me preocupei com a vida do meu próximo. E digo para Deus que eu o amo. Digo para Deus que eu o adoro. Digo para Deus que Ele é o meu Senhor e Salvador. Mas aí Ele fala assim, como que você pode dizer que me ama? Se é o irmão que está diante de você, você não consegue amá-lo. Se a pessoa mais próxima que me representa, a representação mais próxima e mais palpável, mais concreta que você tem da minha presença, que é o seu irmão, você não consegue amar. Como é que você pode dizer que me ama? E isso
é o que dói para nós. Isso que deve nos incomodar, isso que deve nos tirar a paz algumas das vezes. Porque você tem muito, você acumula muito, mas você não tem capacidade de abençoar a vida do seu irmão, você prefere jogar fora muitas coisas que você não gostou, você prefere destruir o que você tem, esperar desgastar, esperar estragar, não poder mais ser usado, não poder mais ter proveito nenhum para jogar fora, ao invés de você ter um coração abençoador e abençoar sua irmã, abençoar seu irmão, comprar talvez alguma coisa para o seu irmão, presentear o seu irmão. Talvez você não possa comprar o presente, mas uma lembrança com carinho, com com gratidão, com carinho, voluntário, você abençoar a vida do seu irmão. Mas não, nós não somos assim. Queremos que os outros nos abençoem, mas não queremos ser abençoados. Queremos que os outros orem por nós, mas não queremos orar pelos outros. A igreja primitiva tinha isso. Que isso movia o coração de muitas pessoas. Movia. Não era que as pessoas estavam tirando de tudo que tinha. Tinha gente que tinha, de fato, muito e vendia tudo que tem para ficar junto com seus irmãos. Mas isso não era uma regra. Isso era a exceção. A regra era que cada um dava o que podia para abençoar a vida do todo. Todo mundo recebia um pouco. Todo mundo não passava necessidade. Mas não, cada um por si. Essa é a verdade. Cada um por si, Deus para todo mundo. Eu corro atrás do meu, você corre atrás do seu. Se não deu certo para você, não importa. O importante é que tá dando certo para mim. E eu vou continuar afetando, vou continuar dizimando, vou pedir para Deus abrir a minha porta, vou pedir para Deus me dar o dobro de salário, vou pedir para Deus abrir mais portas de aumentar o meu salário, abrir mais projetos, para que Deus abençoe minha família, para que Deus abençoe meu filho, para que Deus abençoe minha filha, para que Deus faça mais por mim. E se a coisa estiver ruim para você, ora você, Deus vai te ouvir assim como me ouve, Deus vai te responder assim como me responde. É assim que nós agimos. É assim que nós agimos. Nesse egoísmo. Nessa parte de pensar só em nós mesmos e nunca no nosso próximo. Pense hoje, eu sei que o papo foi um pouco mais pesado, lembrando que esse podcast também está rolando na nossa rádio, que é o Visão em Cristo no Rádio, ou Rádio Visão em Cristo. Você pode pesquisar, vou deixar o link aqui na descrição, você pode conhecer nossa programação que rola lá, só lá. Trabalhos que são feitos lá, programação que são feitas lá focadas lá para a nossa rádio web, tá bom? E também você pode conhecer a nossa comunidade evangélica Visão em Cristo. Você que é do Alto Tietê, região, você pode conhecer a nossa comunidade Visão em Cristo aqui na cidade de Arujá, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe, te prospere, que o Senhor te dê, toque o seu coração, assim como tocou e tem tocado o meu, para abençoar cada vez mais com o que eu posso na vida do meu irmão, porque cada vez que eu abençoo, o Senhor supre as minhas necessidades. Quando eu planto na vida do meu irmão bênção, eu sei que eu vou colher bênção. Quando eu abençoo a vida do meu irmão, eu sei que eu vou ser abençoado. Não faço porque eu sei do resultado, mas faço pelo princípio. Que o Senhor toque seu coração assim como tocou o meu. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio, querendo Deus. Tchau, obrigado, gente.